Chamando o nosso próximo convidado, o Eduardo Massin, especialista em previdência privada da Fami Capital. Eduardo, bem-vindo à nossa programação. Bom dia para você, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fico bastante feliz em estar participando aqui com vocês hoje. Eduardo, a gente viu aí muitas discussões sobre a reforma tributária, toda essa situação envolvendo a previdência privada. Eu queria começar falando contigo, entendendo um pouco sobre a sua visão, né? O que é essa nova proposta de reforma tributária, de cobranças em planos de previdência privada, como PGBL e VGBL. O que isso significa na prática para o investidor? Como isso acaba alterando, de certa forma, até a atratividade desses planos para os investidores? Perfeito. Na minha visão, ela pode ter um lado um pouco negativo para aquele investidor que tiver um planejamento de mais curto prazo, né? Que não tem tanto essa visão realmente do longo prazo e de se preparar para todo o processo, inclusive de sucessão patrimonial, né? Que é um dos grandes benefícios da Previdência hoje, né? Ser também uma ferramenta sucessória, e é exatamente o ponto, né? Que hoje a questão assim da regulamentação nova ali, seguindo o texto base, né, do segundo projeto de reforma, né, vem com a inclusão dessa possibilidade do ITCMD, né? Então, o que acontece? A turma, no caso ali, que acabou fazendo todo esse levantamento, né, o grupo de trabalho, né, que analisou o projeto, incluiu uma isenção de ITCMD para os investidores que ficarem mais de 5 anos no produto VGBL, né? Então, o que acontece? Na minha visão, isso acaba sendo muito positivo pela questão ali de que o investidor ele vai passar a dar uma importância maior para esse planejamento, né? Hoje em dia, a gente vê muito cliente, quando chega numa determinada idade, um pouco mais elevada, e ele busca uma ferramenta sucessória e ele muitas vezes encontra a Previdência como sendo a melhor alternativa para ele, né? Também em conjunto com alguns seguros e outras ferramentas também, né? Mas essa questão do ITCMD sempre foi muito discutida e muito latente, porque faz bastante tempo já que o governo vem cogitando essa questão da tributação, né? Então, era um ponto um pouco negativo, porque muitas vezes o investidor tinha esse medo de fazer o investimento no produto, tendo essa ferramenta sucessória e ali na frente estar perdendo esse benefício, né? Então, eu acho que tem um lado um pouco negativo, né? Pois aquele investidor que vier a fazer o investimento na Previdência, né, nesse intuito de sucessão, e vier a faltar antes dos 5 anos, ele vai acabar não tendo sucesso, né? Infelizmente, vai acabar impactando negativamente. Porém, aquele investidor que já é mais organizado, que busca realmente uma visão de longo prazo, que é um intuito do produto, né, da Previdência, não só em questão de sucessão, mas em vários outros benefícios que o produto encontra, ele vai acabar tendo essa segurança que ele pode construir esse projeto de sucessão patrimonial dele no longo prazo, sem ter nenhum tipo de surpresa lá na frente, né? Já que após completar os 5 anos ali do aporte, ele não vai mais ter esse risco de ter a cobrança do ITCMD, né? Então, por isso que eu digo que tem um lado negativo, ok, a gente vai ter para aquele público que não fizer essa organização financeira um pouco mais cedo do que o planejado, né? Já quem tiver essa visão e tiver essa organização de longo prazo, vai acabar sendo impactado positivamente, pois vai ter a certeza de que não vai ter essa cobrança adicional lá no futuro. Ô Eduardo, além dessa preparação, né, para aposentadoria, quais os benefícios, quais os principais benefícios que a gente pode traçar aí da previdência privada para o investidor? Especialmente aí em termos de flexibilidade financeira, segurança patrimonial, quais são esses principais benefícios da previdência privada? Perfeito. A gente sempre diz que a previdência é um produto de longo prazo, né? Porque realmente é no longo prazo que ela vai trazer os seus principais benefícios, né? Começando pela isenção do Come Cotas, né? Que é aquele imposto que todo ano em maio e novembro o governo vem e dá uma mordidinha em forma
de comicota nas cotas do participante do plano, né? Isso a gente vê muito em fundos não previdenciários, né? Já na questão da previdência, a gente acaba não tendo esse comicotas. Então, quando realmente é um planejamento de longo prazo, a gente brinca que é a mágica do juro composto. Ele acaba também contando em cima desse, vamos dizer assim, esse imposto que a gente deixa de pagar. Então, a gente vai estar ganhando um juro composto em cima de um imposto que a gente está deixando de pagar naquele momento, né? Além disso, também, a própria questão de poder ter um imposto mais baixo no longo prazo, né? Também aqui vai entrar um ponto que a gente tem também uma mudança agora acontecendo no produto, que é a questão de tabela progressiva e regressiva, né? Então, aquele investidor que tem uma tabela regressiva, quando a gente está batendo ali em 10 anos de produto, acaba tendo também uma tributação mais baixa do que fundos não previdenciários, né? Então, isso acaba reforçando ainda mais a importância desse produto naquela fatia de investimento de longo prazo do investidor, né? E também, por último, um ponto que para mim é um dos mais importantes. A Previdência, ela tem um mecanismo de portabilidade, ou seja, quando a gente constrói uma carteira, constrói uma estratégia, né, e o mercado vem a ter alguma mudança, seja uma alta, uma queda na taxa de juros ou alguma outra questão, alguma oscilação na bolsa, enfim, é possível a gente fazer uma realocação e ajustar a nossa estratégia sem nenhum tipo de ônus, né? Porque hoje, a grande maioria dos produtos que a gente vê o investidor tendo acesso no mercado, eles são tributados. Então, quando o investidor ele deseja mudar a sua estratégia ou entrar e sair de um produto para entrar em outro produto que está num momento mais positivo, ele precisa realizar o resgate do valor, pagar o imposto, né, e depois reaplicar esse valor no novo produto, né, já com saldo menor. E ele vai precisar de um tempo para recuperar esse imposto pago. Já na Previdência, não. A gente faz a portabilidade, ou seja, o valor redondo que a gente vai tirar de um fundo, a gente entra no novo fundo já sem nenhum tipo de cobrança de imposto e nenhum tipo de taxa, tarifa, enfim. Isso também no longo prazo acaba contando muito. Porque se a gente faz uma gestão ativa do portfólio de previdência, sempre fazendo pequenos ajustes ao longo do caminho para deixar aderente para o atual momento do mercado, esse imposto que a gente deixa de pagar para fazer essas movimentações também acaba acumulando um saldo bastante interessante lá no final. Eduardo, bom dia para você. Com as novas regras propostas ali, qual que é a importância de começar a investir em previdência privada o mais cedo possível? Como que isso pode impactar o planejamento financeiro a longo prazo do investidor? Exato. A gente abordou muito a questão da sucessão patrimonial, né? Que é hoje uma das grandes dores do investidor brasileiro, né? A gente sabe que o ITCMD hoje gera um peso bastante alto no processo sucessório, da mesma forma que custas advocatícias, enfim, cartorais, acabam gerando um custo bastante alto, né? E trazendo essa questão de que a Previdência é um produto que vai trazer uma economia financeira bastante alta, né? Desde que seja feito um planejamento antecipado, né? Eu acho que cada vez mais o brasileiro vai começar a olhar não só para investimentos de curto prazo, né? Curto prazo aqui 1, 2 anos, 3 anos no máximo, não, mas começar a olhar também essa fatia de longo prazo, tanto para buscar uma rentabilidade maior, que é onde a Previdência pode ajudar, sem dúvida nenhuma, mas também pensando já num processo sucessório, né? A gente aqui tem clientes que, poxa, começam a pensar nisso depois dos 60, 70 anos, né? E eu acredito que isso vai ter um impacto bastante forte, antecipando essa preocupação do cliente, para que ele comece a constituir esse planejamento sucessório um período antes do que ele costuma fazer hoje em dia. Eduardo, como uma possível decisão do STF contra a cobrança do ITCMD pode trazer algum tipo de impacto, de reflexo para os investidores? E aí, quais estratégias poderiam ser recomendadas para tentar, né, trazer um pouco ou minimizar os impactos desses problemas ou dessas decisões aí do Supremo? Na verdade, o maior impacto seria sobre o PGBL, né? Porque o PGBL, ele, a princípio, né, seguindo esse texto que saiu na semana passada, o PGBL ele acabaria
não tendo esse benefício da isenção do ITCMD. Ele seria válido apenas para previdências VGBL após 5 anos, né? Então, a gente vê muito cliente, vamos dizer assim, realmente começando a fazer movimentos, né, do PGBL, buscando outros investimentos que possam estar trazendo um retorno maior ou até mesmo, vamos dizer assim, fazendo o movimento do PGBL, um movimento de resgate gradativo, né, aguardando chegar na alíquota mínima de 10% de imposto, né, que já é uma alíquota menor do que outros produtos de investimento que são tributados, né? Então, fazendo esse resgate e, aos poucos, gradativamente construindo algumas outras formas de proteção, né? Seja na questão de sucessão patrimonial, mas também buscando outros ativos que possam gerar um ganho maior no longo prazo, tá? Então, a gente vê muito esse ponto do PGBL perdendo atratividade no mercado, né? Lógico, a gente tem pessoas que utilizam o PGBL para abatimento fiscal, né? Já que ele pode ser utilizado até 12% da renda tributável do investidor, pode ser aportado num PGBL, gerando um abatimento fiscal no imposto de renda do ano seguinte, né? Então, esse movimento a gente acredita que vai seguir, porque esse movimento no longo prazo, ele continua ainda sendo muito benéfico, né? Muito vantajoso, mas aquele investidor que já não faz mais aportes em PGBL, visando esse benefício fiscal, a gente já vê que começa um movimento no mercado de, aos poucos, conforme a alíquota de imposto vem chegando na mínima, né, de 10%, o pessoal começa aos poucos a ir resgatando esses valores e buscando outros ativos isentos de imposto, né? Aí a gente vai ter uma gama ali bastante grande de ativos fora de previdência isentos, né? E também já passando uma parte desse patrimônio para o VGBL, também pensando em sucessão patrimonial. E quais são os principais cuidados que o investidor deve ter ao contratar um plano de previdência privada? Existem diferenças específicas que devem ser observadas entre PGBL e VGBL, considerando as mudanças fiscais? Com certeza. Até esse é um ponto bastante importante, porque eu trabalho com o produto há bastante tempo e o que a gente viu muito nos últimos anos são investidores que, vamos dizer assim, contrataram o produto de forma equivocada, tá? Porque, vamos lá, basicamente PGBL e VGBL, né? O PGBL, ele vai te trazer de benefício no curto prazo a questão do abatimento fiscal no imposto de renda, né? Pode, como eu comentei anteriormente, utilizar 12% da sua renda tributável, aplicar num PGBL e abater isso no imposto de renda do ano seguinte, tá? Porém, no longo prazo, a tributação dele também é um pouco maior, porque a tributação não é só em cima do rendimento, ela é também em cima do capital aportado. Então, se eu for resgatar um determinado valor da minha previdência, a tributação vai ser sobre o total, não apenas sobre o rendimento. Então, a gente tem muitos clientes que contrataram planos PGBL no passado sem ter a necessidade, né? Pessoas que não utilizavam para abatimento fiscal ou que poderiam utilizar, mas não tinham esse conhecimento desse benefício e acabaram não utilizando essa ferramenta. E o que impacta hoje? Que no momento que essas pessoas vão começar a usufruir desse valor, seja transformando numa renda, uma renda mensal, uma renda vitalícia, renda a prazo certo, ou realizando resgates pontuais, ela acaba tendo uma tributação bastante alta, tá? Então, esse é o primeiro cuidado, entender se a sua necessidade é de um PGBL ou de um VGBL, tá? Então, sempre procurar um profissional que possa estar te dando esse suporte, te auxiliando a entender qual o seu cenário, né, e qual o produto mais adequado à sua realidade. O segundo ponto também, questão de tributação, tabelas progressivas e regressivas, né? Qual delas vai também ser a correta do seu caso, do seu momento de vida, né? Passando rapidinho sobre isso, tabela progressiva, ela vai levar em conta a sua renda tributável, né? Então, tanto que você tem ali, seja de salário, seja renda de aluguel, todas as rendas tributáveis que entram no imposto de renda, né? E mais a renda tributável referente ao resgate que você faz da Previdência. Então, a grande maioria do investidor que tem uma tabela progressiva, no momento do resgate, ele chega a uma alíquota máxima de 27,5%. Tá? Quando uma tabela regressiva,
ele pode chegar a apenas 10%. Porque a regressiva ela não leva em conta a questão de renda tributável, ela só leva em conta o tempo. Ela começa um pouquinho mais pesada, em 35%, mas a cada 2 anos ela diminui 5%. Então, quando ela chega em 10 anos, a tributação já está em apenas 10%. 10 anos pode parecer um prazo longo, mas sempre lembrando que a Previdência realmente é um produto de planejamento de longo prazo. Então, assim, a maioria dos casos, a tabela mais adequada para o investidor é a tabela regressiva. E também a gente, nos últimos anos, encontrou muitos investidores que tinham Previdência há 10 anos, 15 anos, 20 anos, ainda em tabelas progressivas, porque não tiveram um direcionamento no momento que contrataram o produto. Então, acabaram optando por uma tabela progressiva, não tiveram nenhum profissional revisitando, né, esse produto, buscando fazer algum ajuste, e hoje, eles, na necessidade de começar a usufruir desse valor, acabam precisando pagar 27,5% de imposto, quando poderiam estar pagando apenas 10%. Então, esse também é um ponto bastante importante, a questão da tributação progressiva e regressiva, e, lógico, a questão do perfil do investidor, né? Que também é muito importante. A Previdência evoluiu muito nos últimos anos, tá? Principalmente depois de 2016. Então, hoje, no mercado de Previdência, a gente encontra fundos de todas as estratégias possíveis, fundos renda fixa, fundos multimercados, fundos de inflação, fundos de ações. Então, é muito importante também ter muita atenção ao perfil do fundo, né, para que o investidor realmente possa estar colocando o dinheiro dele num produto que acaba casando com o perfil de investidor dele, né, com o nível de risco que ele está disposto a correr, se ele é um investidor mais conservador, mais moderado, mais agressivo. Esse também é um ponto bastante importante. Tá? Eduardo, quero agradecer a sua participação nessa segunda-feira. Eduardo, da Previdência Privada, da Fami Capital. Muito obrigada pela presença. Seja sempre... Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e permaneço sempre à disposição. Até a próxima, Eduardo. Muito obrigado. Agora, 11 horas.